No ano nono de Zedequias, rei de Judá, no 10º mês, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, e todo o seu exército contra Jerusalém e a cercaram. No ano 10º de Zedequias, no 4º mês, aos 9 do mês, fez-se uma brecha na cidade. Entraram nela todos os príncipes do rei de Babilônia, e pararam na porta do meio, a saber, Nergal, Sarezer, Sangar-Nebo, Sarzequim, Rabi-Saris, Nergal, Sarezer, Rabi-Mag e todos os outros príncipes do rei de Babilônia. E sucedeu que, vendo-os Zedequias, rei de Judá, e todos os homens de guerra fugiram saindo de noite da cidade, pelo caminho do jardim do rei, pela porta que está entre os dois muros, e seguiram pelo caminho da campina. Mas o exército dos caldeus os perseguiu e alcançou a Zedequias nas campinas de Jericó, e eles o prenderam, e fizeram-no subir a Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Ribla na terra de Amate, e o rei o sentenciou. E o rei de Babilônia matou em Riblá os filhos de Zedequias diante dos seus olhos. Também matou o rei de Babilônia a todos os nobres de Judá. E cegou os olhos de Zedequias e o atou com 2 cadeias de bronze para levá-lo à Babilônia. E os caldeus incendiaram a casa do rei e as casas do povo e derrubaram os muros de Jerusalém. E o restante do povo que ficou na cidade, os desatores que se tinham passado para ele, e o restante do povo que ficou, Nebuzaradã, capitão da guarda, levou cativo da Babilônia para a Babilônia. Porém, os pobres dentre o povo que não tinham nada, Nebuzaradã, capitão da guarda, deixou na terra de Judá e deu-lhes vinhas e campos naquele dia. Mas Nabucodonosor, rei de Babilônia, havia ordenado acerca de Jeremias e Nebuzaradã, capitão da guarda, dizendo: Toma-o e põe sobre ele os teus olhos, e não lhe faça nenhum mal. Antes, como ele disser, assim procederás como ele. Por isso mandou Nebuzaradã, capitão da guarda, a Nebuzaradã, Rabi-Saris, Nergal, Sarezer, Rabi-Magi e todos os príncipes do rei de Babilônia. Mandaram retirar Jeremias do átrio da guarda e o entregaram a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, para que o levassem à casa, e ele habitou entre o povo. Ora, tinha vindo a Jeremias a palavra do Senhor, estando ele ainda encarcerado no átrio da guarda, dizendo: Vai e fala a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Eis que eu trarei a minha palavra sobre esta cidade para mal e não para bem, e cumprir-se-ão diante de ti naquele dia. A ti, porém, eu livrarei naquele dia, diz o Senhor, e não serás entregue na mão dos homens a quem temes. Porque certamente te livrarei e não cairás a espada, mas a tua alma terás por despojo, porquanto confiaste em mim, diz o Senhor. A palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, depois que Nebuzaradã, capitão da guarda, o deixara ir de Ramá, quando o tomou, estando ele atado com cadeias no meio de todos os cativeiros, todos os do cativeiro de Jerusalém e de Judá, que foram levados cativos para a Babilônia. Tomou o capitão da guarda de Jeremias e disse-lhe: O Senhor teu Deus pronunciou este mal contra este lugar. E o Senhor o trouxe e fez como havia falado, porque pecastes contra o Senhor e não obedecestes à sua voz, porquanto vos sucedeu isto. Agora, pois, eis que te soltei hoje das cadeias que estavam sobre as tuas mãos. Se te apraz vir comigo para a Babilônia, vem, e eu cuidarei de ti. Mas se não te apraz vir comigo para a Babilônia, deixa de vir. Olha, toda a terra está diante de ti, para onde parecer bom e reto aos teus olhos, ir para ali vai. Mas como ele ainda não tinha voltado, disse-lhe: Volta a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, a quem o rei de Babilônia pôs sobre as cidades de Judá, e habita com ele no meio do povo, ou se para qualquer outra parte te aprouver ir, vai. E deu-lhe o capitão da guarda sustento
para o caminho e um presente e o deixou ir. Assim veio Jeremias a Gedalias, filho de Aicão, a Mispá, e habitou com ele no meio do povo que havia ficado na terra. Ouvindo, pois, todos os capitães dos exércitos que estavam no campo, eles e os seus homens, que o rei de Babilônia tinha nomeado a Gedalias, filho de Aicão, governador da terra, e que lhe havia confiado os homens e as mulheres e os meninos e os mais nobres da terra que não foram levados cativos à Babilônia, vieram ter com Gedalias a Mispá, a saber, Ismael, filho de Netanias, e Joanã e Jonatas, filho de Careá, e Seraías, filho de Tanumete, e os filhos de Efai, o Netofatita, e Jezanias, filho de um Maacatita, eles e os seus homens. E jurou Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, a eles e aos seus homens, dizendo: Não temas, servi aos caldeus, ficai na terra e servi o rei de Babilônia, e bem vos irá. Quanto a mim, eis que habito em Mispá, para estar às ordens dos caldeus que vierem a nós. E vós recolhei o vinho e as frutas de verão, e o azeite, e colocai-os nos vossos vasos, e habitai nas vossas cidades que tomastes. Do mesmo modo, todos os judeus que estavam em Moabe, e entre os filhos de Amon, e em Edom, e os que haviam em todas aquelas terras, ouviram que o rei de Babilônia havia deixado alguns em Judá, e que havia posto sobre eles a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã. Então voltaram todos os judeus de todos os lugares para onde foram lançados, e vieram à terra de Judá e Gedalias a Mispá, e recolheram vinho e frutas do verão com muita abundância. Joanã, filho de Careá, e todos os capitães dos exércitos que estavam no campo vieram a Gedalias a Mispá, e disseram-lhe: Bem sabeis que Baalins, rei dos filhos de Amon, enviou a Ismael, filho de Netanias, para tirar-te a vida, mas Gedalias, filho de Aicão, não lhes deu crédito. Todavia Joanã, filho de Careá, falou a Gedalias em segredo em Mispá, dizendo: Irei agora e ferirei Ismael, filho de Netanias, sem que ninguém o saiba. Por que razão te tiraria ele a vida, de modo que todos os seus deuses que se têm consagrado a ti fossem dispersos e perece o restante de Judá? Mas disse Gedalias, filho de Aicão, a Joanã, filho de Careá: Não faças tal coisa, porque falas falsamente contra Ismael. Sucedeu, porém, no mês 7º que veio Ismael, filho de Netanias, filho de Elisama, de sangue real, e com ele 10 homens, príncipes do rei, e Gedalias, filho de Aicão, e Mispá, e comeram pão junto ali em Mispá. E levantou-se Ismael, filho de Netanias, com os 10 homens que estavam com ele, e feriram a espada de Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, matando assim aquele que o rei de Babilônia havia posto por governador sobre a terra. Também matou Ismael a todos os judeus que com ele, com Gedalias, estavam em Mispá, como também aos caldeus homens de guerra, que se achavam ali. Sucedeu, pois, no dia seguinte, depois que ele matara Gedalias, sem ninguém o saber, que vieram homens de Siquém, de Siló e de Samaria, 80 homens, com a barba rapada e as vestes rasgadas, e retalhando-se e trazendo nas suas mãos ofertas de incenso para levarem à casa do Senhor. E saindo-lhes ao encontro, Ismael, filho de Netanias, desde Mispá, ia chorando, e sucedeu que, entrando, lhes disse: Vinde a Gedalias, filho de Aicão. Sucedeu, porém, que, entrando eles até o meio da cidade, matou-os Ismael, filho de Netanias, e os lançou num poço, ele e os homens que estavam com ele. Mas houve entre eles 10 homens que disseram a Ismael: Não nos mates, porque temos no campo tesouros, trigo, cevada, azeite, mel. E ele por isso os deixou e não os matou entre os seus irmãos. E o poço em que Ismael lançou todos os cadáveres dos homens que matou por causa de Gedalias é o mesmo que fez o rei Asa por causa de Baasa, rei de Israel. Por isso mesmo que Ismael disse, foi esse mesmo que Ismael, filho de Netanias, encheu de mortos. E Ismael levou cativo a todo o restante do povo que estava em Mispá, isto é, as filhas do rei, todo o povo que ficara em Mispá, que Neburazandã, capitão da guarda, havia configurado a Gedalias, filho de Aicão, e levou os cativos
Ismael, filho de Netanias, e se foi para passar aos filhos de Amon. Ouvindo, pois, Joanã, filho de Careá, e todos os capitães dos exércitos que estavam com ele, todo o mal que havia feito Ismael, filho de Netanias, tomaram todos os seus homens e foram pelejar contra Ismael, filho de Netanias, e acharam-no ao pé das grandes águas que há em Gibeon. E aconteceu que, vendo todo o povo que estava com Ismael, a Joanã, filho de Careá, e todos os capitães dos exércitos que vinham com ele, se alegrou. E todo o povo que Ismael levara cativo de Mispá virou as costas e voltou e foi para Joanã, filho de Careá. Mas Ismael, filho de Netanias, escapou com 8 homens diante de Joanã e se foi para os filhos de Amon. Então tomou Joanã, filho de Careá, e todos os capitães do exército que estavam com ele, e todo o restante do povo que ele havia recobrado de Ismael, filho de Netanias, desde Mispá, depois de haver matado Gedalias, filho de Aicão. Este é aos homens poderosos de guerra, e às mulheres, e aos meninos, e aos eunucos que havia recobrado de Gibeon. E partiram indo habitar em Jerutimã, que está perto de Belém, para dali irem e entrarem no Egito. Por causa dos caldeus, porque os temiam, por ter Ismael, filho de Netanias, matada Gedalias, filho de Aicão, a quem o rei de Babilônia tinha feito governador sobre a terra. Então chegaram todos os capitães dos exércitos e Joanã, filho de Careá, e Jezanias, filho de Osaías, e todo o povo, desde o menor até o maior, e disseram a Jeremias, o profeta: aceita agora a nossa súplica diante de ti, e roga ao Senhor teu Deus por nós e por todos estes remanescentes, porque de muitos restamos um poucos, como nos veem os teus olhos, para que o Senhor teu Deus nos ensine o caminho por onde havemos de andar e aquilo que havemos de fazer. E disse-lhe Jeremias o profeta: eu vos tenho ouvido, eis que orarei ao Senhor vosso Deus conforme as vossas palavras, e seja o que for que o Senhor vos responder, eu vos declararei, não vos ocultarei uma só palavra. Então eles disseram a Jeremias: seja o Senhor entre nós testemunha verdadeira e fiel, se não fizermos conforme toda a palavra com que te enviar a nós o Senhor teu Deus, seja ela boa ou seja má, a voz do Senhor nosso Deus, a quem te enviamos, obedecermos para que nos suceda bem, obedecendo a voz do Senhor nosso Deus. E sucedeu que ao fim de 10 dias veio a palavra do Senhor a Jeremias. Então chamou a Joanã, filho de Careá, e a todos os capitães dos exércitos que havia com ele, e a todo o povo, desde o menor até o maior, e disse-lhes: assim diz o Senhor Deus de Israel, a quem me enviastes para apresentar a vossa súplica diante dele: se de boa mente ficardes desta terra, então vos edificarei, e não vos derrubarei, e vos plantarei, não vos arrancarei, porque estou arrependido do mal que vos tenho feito. Não temas, ó rei de Babilônia, a quem vós temeis, não temais, diz o Senhor, porque eu sou convosco para vos salvar e para vos livrar da sua mão. E vos concederei misericórdia para que ele tenha misericórdia de vós e vos faça voltar à vossa terra. Mas se vós disserdes: não ficaremos nessa terra, não obedeceremos à voz do Senhor vosso Deus, dizendo: não, antes iremos à terra do Egito, onde não veremos guerra, nem ouviremos som de trombeta, nem teremos fome de pão, e ali ficaremos. Neste caso, ouvi a palavra do Senhor, remanescente de Judá. Ouve, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: se vós absolutamente propuserdes a entrar no Egito e entrardes para lá habitar, acontecerá que a espada que vós temeis, vos alcançará ali na terra do Egito, e a fome que vós receais vos seguirá de perto do Egito, e ali morrereis. Assim será com todos os homens que puserem os seus rostos para entrar no Egito, a fim de lá habitarem, morrerão a espada e de fome, e de peste, e deles não haverá quem reste e escape do mal que eu farei vir sobre eles. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: como se derramou a minha ira
e a minha indignação sobre os habitantes de Jerusalém, assim se derramará a minha indignação sobre vós quando entrardes no Egito, e sereis objeto de maldição, e de espanto, e de execração, e de opróbrio, e não vereis mais este lugar. Falou o Senhor acerca de vós, ó remanescente de Judá, não entreis no Egito, tende por certo que hoje testifiquei contra vós, porque vos enganastes a vós mesmos, pois me enviastes ao Senhor vosso Deus, dizendo: ora, por nós ao Senhor nosso Deus. E conforme tudo quanto disser o Senhor nosso Deus, declara-no-lo, assim o faremos. E vos-lo tenho declarado hoje, mas não destes ouvidos à voz do Senhor vosso Deus em coisa alguma pela qual ele me enviou a vós. Agora, pois, sabei por certo que morrereis à espada, de fome, de peste, no mesmo lugar onde desejais ir, para lá morardes. E sucedeu que, acabando Jeremias de falar a todo o povo todas as palavras do Senhor seu Deus, com as quais o Senhor seu Deus lhe havia enviado, para que lhes dissesse todas estas palavras, não falaram Azarias, filho de Rosaías, e Joanã, filho de Careá, e todos os homens soberbos, dizendo a Jeremias: tu dizes mentiras, o Senhor nosso Deus não te enviou a dizer: não entreis no Egito para ali habitar. Mas Baruque, filho de Nerias, te incita contra nós para entregar-nos na mão dos caldeus, para nos matarem ou para nos levarem cativos para a Babilônia. Cativos. Não obedeceu, pois, Joanã, filho de Careá, nem nenhum de todos os capitães dos exércitos, nem o povo todo, a voz do Senhor para ficarem na terra de Judá. Antes tomou Joanã, filho de Careá, e todos os capitães dos exércitos e todo o restante de Judá, que havia voltado dentre todas as nações para onde haviam sido lançados para morarem na terra de Judá, aos homens e às mulheres, e aos meninos e às filhas do rei, e a toda a alma que Neburazandã, capitão da guarda, deixara com Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, como também a Jeremias, o profeta, e a Baruque, filho de Nerias. E entraram na terra do Egito, porque não obedeceram à voz do Senhor, e vieram até Táfnis. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias em Táfnis, dizendo: toma na tua mão pedras grandes e esconde-as no barro de forno, que está à entrada da casa de Faraó em Táfnis, perante os olhos dos homens de Judá, e diz-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eis que eu enviarei e tomarei a Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo, e porei o seu trono sobre essas pedras que escondi, e ele estenderá a sua tenda real sobre elas. E ferirá a terra do Egito, entregando para a morte quem é para a morte, e quem é para o cativeiro, e quem é para a espada. E lançarei fogo às casas dos deuses do Egito, e queimá-los-á, e levá-los-á cativo, e vestir-se-á da terra do Egito como veste o pastor a sua roupa, e sairá dali em paz. E quebrará as estátuas de Bet-Semes, que está na terra do Egito, e as casas dos deuses do Egito queimará a fogo. A palavra que veio a Jeremias acerca de todos os judeus habitantes na terra do Egito, que habitavam em Migdol, e em Táfnis e em Nofe, e na terra de Patros, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: vós vistes todo o mal que fiz vir sobre Jerusalém, sobre todas as cidades de Judá, e eis que elas são hoje uma desolação, e ninguém habita nelas, por causa da maldade que fizeram para mim irarem, indo queimar incenso e servir a deuses estranhos que nunca conheceram, nem eles, nem vós, nem vossos pais. E eu vos enviei todos os meus servos, os profetas, madrugando, enviando dizer: ora, não façais esta coisa abominável que odeio. Mas eles não escutaram, nem inclinaram os seus ouvidos para se converterem da sua maldade, para não queimarem incenso a outros deuses. Derramou-se, pois, a minha indignação e a minha ira, e acendeu-se nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, e elas tornaram-se em deserto e em desolação, como hoje se vê. Agora, pois, assim diz o Senhor, Deus dos Exércitos, Deus de Israel: por que fazeis vós tão grande mal contra as vossas almas, para vos desarraigardes ao homem e à mulher, à criança e ao que mama do meio de Judá, a fim de não deixardes remanescente algum, irando-me com as obras de vossas mãos, queimando incenso aos deuses estranhos na terra do Egito, aonde vós entrardes para lá habitar, para que a vós mesmos vos desraigais
e para que sirvais de maldição e de opróbrio entre todas as nações da terra. Esquecestes já as maldades de vossos pais e as maldades dos reis de Judá, e as maldades de suas mulheres, e as vossas maldades e as maldades de vossas mulheres, que cometeram na terra de Judá e nas ruas de Jerusalém? Não se humilharam até o dia de hoje, nem temeram, nem andaram na minha lei, nem nos meus estatutos que pus diante de vós e diante de vossos pais. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eis que eu ponho o meu rosto contra vós para mal e para desarraigar a todo Judá, e tomarei os que restam de Judá, os quais puseram os seus rostos para entrarem na terra do Egito para lá habitar, e todos eles serão consumidos na terra do Egito, e cairão a espada, e de fome morrerão, consumir-se-ão, desde o menor até o maior, a espada, e de fome morrerão, e servirão de execração, e de espanto, e de maldição, e de opróbrio. Porque castigarei os que habitam na terra do Egito, como castiguei Jerusalém com a espada, com a fome e com a peste, de maneira que da parte remanescente de Judá, que entrou na terra do Egito para lá habitar, não haverá quem escape e fique para tornar a terra de Judá, a qual eles suspiram, voltar para nela morar, porém não tornarão senão uns fugitivos. Então responderam a Jeremias todos os homens que sabiam que suas mulheres queimavam incensos a deuses estranhos, e todas as mulheres que estavam presentes em grande multidão, como também todo o povo que habitava na terra do Egito, em Patros, dizendo: quanto à palavra que nos anunciaste em nome do Senhor, não obedeceremos a ti, mas certamente cumpriremos toda a palavra que saiu da nossa boca, queimando incenso à rainha dos céus e oferecendo-lhe libação, como nós e nossos pais, nossos reis e nossos príncipes temos feito nas cidades de Judá e nas cidades de Jerusalém. Então tínhamos fartura de pão e andávamos alegres e não víamos mal algum. Mas desde que necessamos de queimar incenso à rainha dos céus e de lhe oferecer libações, tivemos falta de tudo e fomos consumidos pela espada e pela fome. E quando nós queimávamos incenso à rainha dos céus e lhe oferecíamos libações, acaso lhe fazemos bolos para a adorar e oferecemos libações sem nossos maridos? Então disse Jeremias a todo o povo, aos homens e às mulheres e a todo o povo que lhe havia dado esta resposta, dizendo: porventura não se lembrou o Senhor e não lhe veio ao coração o incenso que queimaste nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, vós e vossos pais, vossos reis e vossos príncipes, como também o povo da terra? De maneira que o Senhor não podia por mais tempo sofrer a maldade das vossas ações e as abominações que cometestes, por isso se tornou a vossa terra em desolação e em espanto e em maldição e sem habitantes, como hoje se vê. Porque queimastes incenso, se porque pecaste contra o Senhor e não obedecestes a voz do Senhor e na sua lei e nos seus testemunhos não andastes, por isso vos sucedeu este mal, como se vê nesse dia. Disse mais Jeremias a todo o povo e a todas as mulheres: ouve a palavra do Senhor, vós todos o Judá, que estáis na terra do Egito. Assim fala o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, dizendo: vós e vossas mulheres não somente falaste por vossa boca, senão também o cumpristes por vossas mãos, dizendo: certamente cumprimos os nossos votos que fizemos de queimar incenso à rainha dos céus e de oferecer libações. Confirmai, pois, os vossos votos e perfeitamente cumpri-os. Portanto, ouvi a palavra do Senhor, todo o Judá, que habitais na terra do Egito. Eis que eu juro pelo meu grande nome, diz o Senhor, que nunca mais será pronunciado o meu nome pela boca de nenhum homem de Judá em toda a terra do Egito, dizendo: vive o Senhor Deus. Eis que velarei sobre eles para mal, não para bem, e serão consumidos todos os homens de Judá que estão na terra do Egito pela espada, pela fome, até que todo se acabem. E os que escaparem da espada voltarão da terra do Egito à terra de Judá, poucos em número, e todo o restante de Judá que entrou na terra do Egito para habitar ali saberá se subsistirá a minha palavra ou a sua. Isto vos servirá de sinal, diz o Senhor, que eu vos castigarei neste lugar, para que saibais que certamente subsistirão as minhas palavras contra vós para mal.
Assim diz o Senhor, eis que eu darei Faraó, Ofra, rei do Egito, na mão de seus inimigos e na mão dos que procuram a sua morte, como entreguei Zedequias, rei de Judá, na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, seu inimigo, e que procurava a sua morte. A palavra que Jeremias, o profeta, falou a Baruque, filho de Nerias, quando este escrevia no livro. Essas palavras da boca de Jeremias no ano 4 de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, acerca de ti, ó Baruque. Disseste: Ai de mim agora, porque me acrescentou o Senhor tristeza sobre minha dor. Estou cansado do meu gemido, e não acho descanso. Assim lhe dirás isto, diz o Senhor, eis que o que edifiquei eu derrubo, e o que plantei eu arranco, e isso em toda esta terra. E procuras tu grandezas para ti mesmo? Não as procures, porque eis que trarei mal sobre toda a carne, diz o Senhor, porém te darei a tua alma por despojo em todos os lugares para onde fores. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, o profeta, contra os gentios, acerca do Egito, contra o exército de Faraó Neco, rei do Egito, que estava junto ao rio Eufrates, em Carquemis, ao qual feriu Nabucodonosor, rei de Babilônia, no ano 4 de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá. Preparai o escudo e o pavês, e chegai-vos para a peleja. Selai os cavalos e montai cavaleiros, e apresentai-vos com elmos. Limpai as lanças, vestivos de couraças, porque a razão os vejo medrosos voltando as costas. Os seus valentes estão abatidos e vão fugindo, sem olharem para trás. Terror há ao redor, diz o Senhor. Não fuja o ligeiro e não escape o valente. Para o lado norte, junto à borda do rio Eufrates, tropeçaram e caíram. Quem é este que vem subindo como Nilo, cujas águas se movem como os rios? O Egito vem subindo como o Nilo, e como rios cujas águas se movem. Disse: Subireis, cobrirei a terra, destruirei a cidade e os que nela habitam. Subi, ó cavalos, e estrondeai, ó carros, e saiam os valentes, os etíopes e os do Líbano, que manejam o escudo, e os lídios, que manejam e entesam o arco. Porque esse dia é o dia do Senhor, Deus dos exércitos, dia de vingança. Para ele se vingar dos seus adversários, a espada devorará e fartar-se-á e embriagar-se-á com o sangue dele. Porque o Senhor, Deus dos exércitos, tem um sacrifício na terra e no norte, junto ao rio Eufrates. Sobe a Gileade, toma bálsamo virgem, filha do Egito, debalde multiplicas remédios, pois já não há cura para ti. As nações ouviram a tua vergonha, a terra está cheia do teu clamor, porque o valente tropeçou com o valente e ambos caíram juntos. A palavra que falou o Senhor Jeremias, o profeta, acerca de vinda de Nabucodonosor, rei de Babilônia, para ferir a terra do Egito. Anunciai no Egito e fazei ouvir isto em Migdol, fazei também ouvir-lo em Nofe e em Táfnis, dizei: apresenta-te e prepara-te, porque a espada já devorou o que está ao redor de ti. Porque foram derrubados os teus valentes, não puderam manter-se firmes, porque o Senhor os abateu. Multiplicou os que tropeçavam, também caíram uns sobre os outros, e disseram: levanta-te e voltemos ao nosso povo e à terra do nosso nascimento, por causa da espada que oprime. Clamaram ali: Faraó, rei do Egito, é apenas um barulho. Deixou passar o tempo assinalado. Vivo eu, diz o rei, cujo nome é o Senhor dos exércitos, que certamente como o Tabor entre os montes, e como o Carmelo junto ao mar, certamente assim ele virá. Prepara os utensílios para ires ao cativeiro, ó moradora filha do Egito, porque Nofe será tornada em desolação e será assediada, até que ninguém mais aí more. Bezerra, muito formosa é o Egito, mas já vem a destruição, vem do norte. Até os seus mercenários no meio dela são como bezerros cevados. Mas também eles viraram as costas, fugiram juntos, não ficaram firmes, porque veio sobre eles o dia da ruína e o tempo do seu castigo. A sua voz irá como a da serpente, porque marcharão com um exército e virão contra ela com
machados como cortadores de lenha. Cortarão seu bosque, diz o Senhor, embora seja impenetrável, porque se multiplicaram mais do que os gafanhotos são inumeráveis. A filha do Egito será envergonhada, será entregue na mão do povo do norte. Diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, eis que eu castigarei a mão de No, e a Faraó, e ao Egito, e aos seus deuses, e aos seus reis, ao próprio Faraó, e ao que nele confiam. E os entregarei na mão dos que procuram a sua morte, na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e na mão dos seus servos, mas depois será habitada, como nos dias antigos, diz o Senhor. Mas não temas tu, servo meu, Jacó, nem te espantas, ó Israel, porque eis que te livrarei, mesmo de longe, como também a tua descendência da terra do seu cativeiro, e Jacó voltará e descansará e sossegará, e não haverá quem o atemorize. Tu não temas, servo meu, Jacó, diz o Senhor, porque estou contigo, porque porei termo a todas as nações entre as quais te lancei, mas a ti não darei fim, mas castigar-te-ei com justiça, e não te darei de todo por inocente. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, o profeta, contra os filisteus antes de que Faraó ferisse a Gaza. Assim diz o Senhor, eis que se levantam as águas do norte, e tornar-se-ão em torrente transbordante, alegrar-se-ão a terra e sua plenitude, a cidade e os que nela habitam, e os homens clamarão, e todos os moradores da terra se lamentarão, ao ruído estrepitoso dos cacos dos seus fortes cavalos, ao barulho de seus carros, ao estrondo das suas rodas. Os pais não atendem aos filhos por causa da fraqueza das mãos, por causa do dia que vem para destruir a todos os filisteus, para cortar de Tiro e de Sidom todo o restante que os socorra, porque o Senhor destruirá os filisteus, o remanescente da ilha de Caftor. Calvície veio sobre Gaza, foi desraigada, Escalon, com o restante do seu vale. Até quando te retalharás a espada do Senhor? Até quando deixarás de repousar? Volta para a tua bainha, descansa e aquieta-te. Mas como te aquietarás? Porque o Senhor deu ordem à espada contra Escalon e contra a praia do mar para onde ele a enviou. Contra Moabe, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, ai de Nebo, porque foi destruída, envergonhada está Kiriataim, já está tomada, Misgabe está envergonhada e desanimada. A glória de Moabe já não existe mais em Esbom. Tramaram mal contra ela, dizendo, vinde e exterminemo-la, para que não seja mais nação. Também tu, ó Madmen, serás silenciada, a espada te perseguirá. Voz de clamor de Horonaim, ruína e grande destruição. Está destruída Moabe. Seus filhinhos fizeram ouvir um clamor, porque pela subida de Luite eles irão com choro contínuo, porque na descida de Horonaim os adversários de Moabe ouviram as angústias do grito da destruição. Fuge, salvai a vossa vida, sede como tamargueira no deserto, porque por causa da tua confiança nas suas obras e nos teus tesouros, também tu serás tomado, e Quemos sairá para o cativeiro, os seus sacerdotes e os seus príncipes juntamente. Porque virá o destruidor sobre cada uma das cidades, e nenhuma cidade escapará, e perecerá o vale, e destruir-se-á a campina, porque o Senhor o disse. Dai asas a Moabe, porque voando sairá, e as suas cidades se tornarão em desolação, e ninguém morará nelas. Maldito aquele maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulosamente, e maldito aquele que retém a sua espada no sangue. Moabe esteve descansado desde a sua mocidade, e repousou nas suas borras, e não foi mudado de vasilha para vasilha, nem foi para o cativeiro, por isso conservou o seu sabor, e o seu cheiro não se alterou. Portanto, eis que dias vêm, diz o Senhor, em que lhe enviarei derramadores que o derramarão e despejarão as suas vasilhas e romperão os seus odres. E Moabe terá vergonha de Quemos, como a casa de Israel se envergonha de Betel, sua confiança. Como direis, somos valentes e homens fortes para a guerra. Moabe está destruído e subiu das suas cidades, e os seus jovens escolhidos desceram à matança, diz o rei, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Está prestes a vir a calamidade de Moabe, e apressar-se muito a sua aflição. Condoei-vos dele todos os que estáis ao seu redor,
e todos os que sabeis o seu nome, dizei como se quebrou a vara forte, o cajado formoso. Desce da tua glória e assenta-te em terra seca, ó moradora, filha de Dibom, porque o destruidor de Moabe subiu contra ti e desfez as tuas fortalezas. Põe-te no caminho a espada, ó moradora de Aroé. Pergunta ao que vai fugindo e a quem escapou, diz: que sucedeu? Moabe está envergonhado porque foi quebrantado. Lamentai e gritai, anunciai em Arnon que Moabe está destruído. Também o julgamento veio sobre a terra da Campina, sobre Olom, sobre Gaza, sobre Mefaate, sobre Dibom, sobre Nebo, sobre Bet Diblaim, sobre Criataim, sobre Bet Gamu, sobre Bet Meon, sobre Criote e sobre Bosra, e até sobre todas as cidades da terra de Moabe, as de longe e as de perto. Já é cortado o poder de Moabe e é quebrantado o seu braço, diz o Senhor. Embriagai-o, porque contra o Senhor se engrandeceu, e Moabe se revolverá no seu vômito, e ele também se tornará objeto de escárnio. Pois não foi também Israel objeto de escárnio? Porventura foi achado entre ladrões, para que sempre que fales deles saltes de alegria? Deixai as cidades e habitai no rochedo, ó moradores de Moabe, e sede como a pomba que se aninha nos lados da boca da caverna. Ouvimos da soberba de Moabe, que é soberbíssimo, como também da sua arrogância e da sua vaidade, da sua altivez e do seu orgulhoso coração. Eu conheço, diz o Senhor, a sua indignação, mas isso nada é. As suas mentiras nada farão. Por isso gemerei por Moabe, sim, gritarei por todo Moabe, pelos homens de Kir-Eres, lamentarei, como o choro de Jazer chorar-te-ei, ó vinde de Sibma. Os teus ramos passaram o mar, chegaram até o mar de Jazer. Porém, o destruidor caiu sobre os teus frutos do verão e sobre a tua vidma. Tirou-se, pois, o folguedo e a alegria do campo fértil da terra de Moabe, porque fiz cessar o vinho nos lagares, já não pisarão uvas com júbilo, o júbilo não será júbilo. Por causa do grito de Esbom, até Leale e até Jaaz se ouviu a sua voz, desde Zoar até Oronaim, como bezerra de 3 anos, porque até as águas do Nirim se tornarão em desolação. E farei cessar em Moabe, diz o Senhor, quem sacrifique nos altos e queime incenso aos seus deuses. Por isso ressoará como flauta, o meu coração por Moabe também ressoará como flauta, o meu coração pelos homens de Kir-Eres, porquanto a abundância que ajuntou se perdeu. Porque toda a cabeça será tosquiada, e toda a barba será diminuída, sobre todas as mãos haverá sarjaduras, e sobre os lombos sacos. Sobre todos os telhados de Moabe e nas suas ruas haverá um pranto geral, porque quebrei a Moabe como a um vaso que não agrada, diz o Senhor. Como está quebrantado, como gritam, como virou Moabe a cerviz envergonhado, assim será Moabe objeto de escárnio e de desmaio para todos que estão em redor dele. Porque assim diz o Senhor, eis que voará como a águia e estenderá as suas asas sobre Moabe. São tomadas as cidades e ocupadas as fortalezas, e naquele dia será o coração dos valentes de Moabe como o coração da mulher que está com dores de parto. E Moabe será destruído para que não seja povo, porque se engrandeceu contra o Senhor. Temor e cova e laço vem sobre ti, ó moradores de Moabe, diz o Senhor. O que fugir do temor cairá na cova, e o que subir da cova ficará preso do laço, porque trarei sobre ele, sobre Moabe, e o ano do seu castigo, diz o Senhor. Os que fugiram sem força pararam à sombra de Esbom, pois saiu fogo de Esbom e a labareda do meio de Sion, e devorou o canto de Moabe e o alto da cabeça dos turbulentos. Ai de ti, Moabe, pereceu o povo de Quemós, porque teus filhos ficaram cativos e tuas filhas em cativeiro. Mas nos últimos dias farei voltar os cativeiros de Moabe, diz o Senhor, até aqui o juízo de Moabe. Contra os filhos de Amon, assim diz o Senhor, acaso Israel não tem filhos, nem tem herdeiro? Porque, pois, herdou Elcã e Gade, e o seu povo habitou nas suas cidades? Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei ouvir em Rabá dos filhos de Amon
o alarido de guerra e tornar-se-á no montão de ruínas, e os lugares da sua jurisdição serão queimados a fogo. Israel herdará aos que o herdaram, diz o Senhor. Lamenta, ó Esbom, porque é destruída Ai. Clamai, ó filhos de Rabá, cingi-vos de saco, lamentai, e dai voltas pelo valados, porque Malcã irá em cativeiro juntamente com seus sacerdotes e os seus príncipes. Porque te glorias nos vales, teus luxuriantes vales, ó filha rebelde, que confias nos teus tesouros, dizendo: quem virá contra mim? Eis que eu trarei temor sobre ti, diz o Senhor Deus dos exércitos, de todos os que estão ao redor de ti, e sereis lançados fora cada um diante de si, e ninguém recolherá o desgarrado. Mas depois disso farei voltar os cativeiros dos filhos de Amon, diz o Senhor. Acerca de Edom, assim diz o Senhor dos exércitos: acaso não há mais sabedoria em Temã? Pereceu o conselho dos entendidos, corrompeu-se a sua sabedoria? Fugi, voltai, vos buscai profundezas para habitar, ó moradores de Dedã, porque eu trarei sobre ele a ruína de Esaú, no tempo em que o castiguei. Se vidimadores viessem a ti, não deixariam rabiscos? Se ladrões de noite viessem, não te danificaram quanto lhes bastasse? Mas eu despi a Esaú, descobri os seus esconderijos, e não se poderá esconder. Foi destruída a sua descendência, como também seus irmãos e seus vizinhos, e ele já não existe. Deixa os teus órfãos, eu os guardarei em vida, e as tuas viúvas confiam em mim. Porque assim diz o Senhor: eis que os que não estavam condenados a beber do copo, totalmente o beberão, e tu ficarias inteiramente impune? Não ficarás impune, mas certamente o beberás. Porque por mim mesmo jurei, diz o Senhor, que Bozra servirá de espanto, de opróbrio, de assolação e de maldição, e todas as suas cidades se tornarão desolações perpétuas. Houve novas vindas do Senhor, que um embaixador é enviado aos gentios para lhes dizer: ajuntai-vos e vinde contra ela, e levantai-vos para a guerra, porque eis que te fiz pequeno entre os gentios, desprezado entre os homens. Quanto à tua terribilidade, enganou-te a arrogância do teu coração, tu que habitas nas cavernas das rochas, que ocupas as alturas dos outeiros, ainda que eleves o teu ninho como a águia. De lá te derrubarei, diz o Senhor. Assim servirá Edom de desolação, todo aquele que passar por ela se espantará e assobiará por causa de todas as suas pragas. Será como a destruição de Sodoma e Gomorra e dos seus vizinhos, diz o Senhor: não habitará ninguém ali, nem morará nela filho de homem. Eis que ele, como leão, subirá da enchente do Jordão contra a morada do forte, porque no momento o farei correr dali, e quem o escolhido que porei sobre ela? Quem é o escolhido que porei sobre ela? Pois quem é semelhante a mim? E quem me fixará o tempo? E quem é o pastor que subsistirá perante mim? Portanto, ouve o conselho do Senhor que ele decretou contra Edom, e os seus desígnios que ele intentou entre os moradores de Temã. Certamente os menores do rebanho serão arrastados, certamente ele assolará as suas moradas com eles. A terra estremeceu com o estrondo da sua queda, e do seu grito até ao mar vermelho se ouviu o som. Eis que ele, como águia, subirá e voará, e estenderá as suas asas contra Bozra. E o coração dos valentes de Edom naquele dia será como o coração da mulher que está com dores de parto. Acerca de Damasco envergonhou-se Amate e Arpade, porquanto ouviram más obras, desviaram no mar a angústia, não se pode sossegar. Enfraquecida está Damasco, virou as costas para fugir, e o tremor a tomou, angústia e dores a tomaram, como daqui está de parto. Como está abandonada a cidade do louvor, a cidade da minha alegria. Portanto cairão os seus jovens nas suas ruas, e todos os homens de guerra serão consumidos naquele dia, diz o Senhor dos exércitos. E acenderei fogo no muro de Damasco, e consumirá os palácios de Ben-Hadad. Acerca de Quedar e dos reinos de Azor, que Nabucodonosor, rei de Babilônia, feriu, assim diz o Senhor: levantar-vos, subi contra Quedar e destruí os filhos do Oriente.
Tomarão as suas tendas, os seus gados, as suas cortinas e todos os seus tecidos e os seus camelos levarão para si, e lhes clamarão a medo por todos os lados. Fugi e desviai-vos para muito longe, buscai profundezas para habitar, ó moradores de Azor, diz o Senhor, porque Nabucodonosor, rei de Babilônia, tomou conselho contra vós e formou um desígnio contra vós. Levantai-vos, subi contra uma nação tranquila que habita confiadamente, diz o Senhor, que não tem portas nem ferrolhos, habitam sós. Portas nem ferrolhos, habitam sós, e os seus camelos serão para presa, e apunhalarão os seus gados para despojo, e os espalharei a todo o vento, aqueles que estão nos lugares mais distantes, e de todos os seus lados lhes trarei a sua ruína, diz o Senhor. E Azor se tornará em morada de chacais, em assolação para sempre, ninguém habitará ali, nem morará nela filho de homem. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, o profeta, contra Elão, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, dizendo: Assim diz o Senhor dos exércitos, eis que eu quebrarei o arco de Elão, o principal do seu poder, e trarei sobre Elão os 4 ventos dos 4 cantos dos céus, e os espalharei na direção de todos estes ventos, e não haverá nação aonde não chegue os fugitivos de Elão. E farei que Elão tema diante de seus inimigos, e diante dos que procuram a sua morte, e farei vir sobre eles o mal, o furor da minha ira, diz o Senhor, e enviarei após eles a espada, até que venha a consumi-los, e porei o meu trono em Elão, e destruirei ali o rei e os príncipes, diz o Senhor. Acontecerá, porém, nos últimos dias que farei voltar os cativos de Elão, diz o Senhor. A palavra que falou o Senhor contra a Babilônia, contra a terra dos caldeus, por intermédio de Jeremias, o profeta. Anunciou entre as nações e fazei ouvir, anunciai entre as nações e farei ouvir, e arvorai um estandarte, fazei ouvir, não encubras, dizei: tomada está a Babilônia, confundida está Abel, espatifado está Merodach, confundidos estão os seus ídolos e quebrados estão as suas imagens. Porque subiu contra ela uma nação do norte, que fará da sua terra uma solidão, e não haverá quem nela habite. Tanto os homens como os animais fugiram e se foram. Naqueles dias, naquele tempo, diz o Senhor, os homens de Israel virão, e eles e os filhos de Judá, juntamente andando e chorarão. E chorando virão, e buscarão ao Senhor seu Deus. Pelo caminho de Sião perguntarão, para ali voltarão os seus rostos, dizendo: Vinde, e usemo-nos ao Senhor numa aliança eterna que nunca será esquecida. Ovelhas perdidas têm sido o meu povo, os seus pastores as fizeram errar para os montes, as desviaram de monte para outeiro, andaram, esqueceram-se do lugar do seu repouso. Todos os que a achavam as devoravam, e os seus adversários diziam: culpa nenhuma teremos, porque pecaram contra o Senhor, a morada da justiça, sim, o Senhor, a esperança dos seus pais. Fugi do meio de Babilônia e saí da terra dos caldeus, e sede como os bodes diante do rebanho. Porque eis que eu suscitarei e farei subir contra a Babilônia uma congregação de grandes nações da terra do norte, e se prepararão contra ela, ali será tomada. As suas flechas serão como as de valente herói, nenhuma tornará sem efeito. A caldeia servirá de presa, todos os que a saquearam serão fartos, diz o Senhor. Porquanto vos alegrastes e vos regozijastes, ó sacerdotes da minha herança, porquanto vos engordastes como na novilha no pasto, e mugistes como touros. Será muito confundida, vossa mãe ficará envergonhada, a que vos deu a luz, eis que ela será a última das nações, um deserto, uma terra seca e uma solidão. Por causa do furor do Senhor não será habitada, antes se tornará em total assolação. Qualquer que passar por Babilônia se espantará, assobiará por todas as suas pragas. Ordenai-vos contra Babilônia ao redor, todos os que armais arcos, atirai-lhe, não poupeis as flechas, porque pecou contra o Senhor. Gritai contra ela ao redor, ela já se submeteu, caíram, seus fundamentos estão derrubados, os seus muros, porque esta é a vingança do Senhor, e vingai-vos dela, como ela fez, assim lhe farei. Arrancai de Babilônia o que semeia, e o que leva a foice no tempo da cega, por causa da espada aflitiva.
virar-se-á cada um para o seu povo e fugirá cada um para a sua terra. Cordeiro desgarrado é Israel, os leões o afugentaram, o primeiro a devorá-lo-á foi o rei da Assíria, e por último Nabucodonosor, rei de Babilônia, lhe quebrou os ossos. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eis que castigarei o rei de Babilônia e a sua terra como castiguei o rei da Assíria, e farei tornar Israel para a sua morada, e ele pastará no Carmelo e em Bazã, e fartar-se-á a sua alma no monte de Efraim e em Gileade. Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, buscar-se-á a maldade de Israel, e não será achada, e os pecados de Judá, mas não se acharão, porque perdoarei os remanescentes que eu deixar. Sobe contra a terra de Merataim, sim, contra ela, e contra os moradores de Pecote. Assola e inteiramente destrói tudo após eles, diz o Senhor, e faze conforme tudo o que te mandei. Estrondo de batalha há na terra e de grande destruição, como foi cortado e quebrado o martelo de toda a terra, como se tornou Babilônia objeto de espanto entre as nações. Laços te armei, e também foste presa, ó Babilônia, e tu não soubeste, fostes achada, e também apanhada, porque contra o Senhor te entremetestes. O Senhor abriu seu depósito e tirou os instrumentos da sua indignação, porque o Senhor Deus dos Exércitos tem uma obra a realizar na terra dos caldeus. Vinde contra ela dos confins da terra, abri os seus celeiros, fazei dela montões de ruínas, e destruí-a de todo, nada lhe fique de sombra. Matai a todos os seus novilhos, desçam a matança, ai deles, porque veio o seu dia, o tempo do seu castigo. Eis a voz dos que fugiram e escaparam da terra de Babilônia para anunciarem em Sião a vingança do Senhor nosso Deus, a vingança do seu templo. Convocai contra a Babilônia os flecheiros e todos os que armam arcos, acampai-vos contra ela em redor, ninguém escape dela, apagai-lhe, conforme a sua obra, conforme tudo o que fez, fazei-lhe, porque se ouviu arrogantemente contra o Senhor, contra o Santo de Israel. Portanto, cairão os seus jovens nas suas ruas, e todos os seus homens de guerra serão desarraigados. Naquele dia, diz o Senhor: eis que eu sou contra ti, ó soberbo, diz o Senhor Deus dos exércitos, porque veio o teu dia, o tempo em que te hei de castigar. Então tropeçará o soberbo e cairá, e ninguém haverá que o levante. E porei fogo nas suas cidades, o qual consumirá todos os seus arredores. Assim diz o Senhor dos Exércitos: os filhos de Israel e os filhos de Judá foram oprimidos juntamente, todos os que os levaram cativos os retiveram, não os quiseram soltar. Mas o seu Redentor é forte, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, certamente pleiteará a causa deles para dar descanso à terra e inquietar os moradores de Babilônia. A espada virá sobre os caldeus, diz o Senhor, e sobre os moradores de Babilônia, e sobre os seus príncipes e sobre os seus sábios. A espada virá sobre os mentirosos e ficarão insensatos. A espada virá sobre os seus poderosos e desfalecerão. A espada virá sobre os seus cavalos e sobre os seus carros e sobre toda a mistura de povos que está no meio dela, e tornar-se-ão como mulheres. A espada virá sobre os seus tesouros e serão saqueados. Cairá a seca sobre as suas águas e secarão, porque é uma terra de imagens esculpidas e pelos seus ídolos andam enfurecidos. Por isso, habitarão nelas as feras do deserto, como os animais selvagens das ilhas. Também habitarão nela as avestruzes, e nunca mais será povoada, nem será habitada de geração em geração. Como quando Deus subverteu a Sodoma e a Gomorra e as suas cidades vizinhas, diz o Senhor, assim ninguém habitará ali, nem morará nela, filho de homem. Eis que um povo vem do norte, uma grande nação, e muitos reis se levantarão dos extremos da terra. Armam-se de arco e lança, eles são cruéis e não têm piedade. A sua voz bramará como o mar, e sobre cavalos cavalgarão, todos os postos em ordem como um homem para a batalha contra ti, ó filha de Babilônia. O rei de Babilônia ouviu a sua fama e desfaleceram as suas mãos. A angústia se apoderou dele como da
que está de parto. Eis que ele, como leão, subirá da enchente do Jordão contra a morada forte, porque no momento o farei correr dali, e quem é o escolhido que porei sobre ela? Porque quem é semelhante a mim, e quem fixará o tempo, e quem é o pastor que poderá permanecer perante mim? Portanto, ouvi o conselho do Senhor que ele decretou contra a Babilônia e os seus desígnios que intentou contra a terra dos caldeus. Certamente os pequenos do rebanho serão arrancados. Certamente ele assolará as suas moradas sobre eles. Ao estrondo da tomada de Babilônia, estremeceu a terra e o grito se ouviu entre as nações. Assim diz o Senhor, eis que levantarei um vento destruidor contra a Babilônia e contra os que habitam no meio dos que se levantam contra mim. E enviarei padejadores contra a Babilônia que a padejarão e despejarão a sua terra, porque virão contra ela em redor no dia da calamidade. O flecheiro arma o seu arco contra o que arma o seu arco e contra o que se exalta na sua couraça. Não perdoeis aos seus jovens, destruí a todo o seu exército, e os mortos cairão na espada dos caldeus e atravessados nas suas ruas, porque Israel e Judá não foram abandonados do seu Deus, do Senhor dos exércitos, ainda que a tua terra esteja cheia de culpas contra o Santo de Israel. Fugi do meio de Babilônia e livrai cada um a sua alma. Não vos destruais na sua maldade, porque este é o tempo da vingança do Senhor, que lhe dará a sua recompensa. Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor, o qual embriagava a toda a terra do seu vinho. Beberam as nações, por isso as nações enlouqueceram. No momento caiu a Babilônia e ficou arruinada. Lamentai por ela, tomai bálsamo para a sua dor, porventura sarará. Queríamos curar a Babilônia, porém ela não sarou. Deixa-a e vamos cada um para a sua terra, porque o seu juízo chegou até o céu e se levantou até as mais altas nuvens. O Senhor trouxe a nossa justiça à luz. Vinde e contemos em Sião a obra do Senhor nosso Deus. Aguçai as flechas, preparai os escudos. O Senhor despertou o espírito dos reis da Média, porque o seu intento é contra a Babilônia para a destruir, porque esta é a vingança do Senhor, a vingança do seu templo. Arvorai um estandarte sobre os muros de Babilônia, esforçai a guarda, colocai sentinelas, preparai as ciladas, porque como o Senhor intentou, assim fez o que tinha falado contra os moradores de Babilônia. Oh, tu que habitas sobre muitas águas, rica de tesouros, é chegado o teu fim, à medida da tua avareza. Jurou o Senhor dos exércitos por si mesmo, dizendo, ainda que te enchi de homens, como de lagarta, contudo, levantarão gritaria contra ti. Ele fez a terra com o seu poder e ordenou o mundo com a sua sabedoria e estendeu os céus com o seu entendimento. Fazendo ele ouvir a sua voz, grande estrondo de águas há nos céus, e faz subir os vapores desde o fim da terra. Faz os relâmpagos como a chuva e tira o vento dos seus tesouros. Embrutecido é todo homem no seu conhecimento, envergonha-se todo o artífice da imagem de escultura, porque a sua imagem de função é mentira e nelas não há espírito. Vaidade são, obra de engano no tempo da sua visitação perecerão. Não é semelhante a estes a porção de Jacó, porque ele é o que formou tudo. Israel é a tribo da sua herança. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Tu és meu machado de batalha e minhas armas de guerra, e por meio de ti despedaçarei as nações, e por ti destruirei os reis, e por meio de ti despedaçarei o cavalo e o seu cavaleiro, e por meio de ti despedaçarei o carro e o que nele vai, e por meio de ti despedaçarei o homem e a mulher, e por meio de ti despedaçarei o velho e o moço, e por meio de ti despedaçarei o jovem e a virgem, e por meio de ti despedaçarei o pastor e o seu rebanho, e por meio de ti despedaçarei o lavrador e a sua junta de bois, e por meio de ti despedaçarei os capitães e os magistrados,
E pagarei a Babilônia e a todos os moradores da Caldeia toda a maldade que fizeram em Sião aos vossos olhos, diz o Senhor. Eis-me aqui contra ti, ó monte destruidor, diz o Senhor, que destróis toda a terra, e estendereis a minha mão contra ti, e te revolverei das rochas, e farei de ti um monte de queima. Não tomarão de ti pedra para esquina, nem pedra para fundamentos, porque te tornarás em assolação perpétua, diz o Senhor. Arvorai um estandarte na terra, tocai a buzina entre as nações, preparai as nações contra ela, convocai contra ela os reinos de Ararat, Mini e Askenaz, ordenai contra ela um capitão, fazeis subir cavalos como lagartas eriçadas. Preparai contra ela as nações, os reis da Média, os seus capitães e todos os seus magistrados e toda a terra do seu domínio. Então tremerá a terra e adoecerá, porque cada um dos desígnios do Senhor está firme contra a Babilônia para fazer da terra de Babilônia uma desolação sem habitantes. Os poderosos de Babilônia cessaram de pelejar, ficaram nas fortalezas, desfaleceu a sua força, tornaram-se como mulheres, incendiaram as suas moradas, quebrados foram os seus ferrolhos. Um correio correrá ao encontro de outro correio, e um mensageiro ao encontro de outro mensageiro para anunciar ao rei de Babilônia que a sua cidade está tomada de todos os lados, e os vaus estão ocupados, e os canaviais queimados a fogo, e os homens de guerra ficaram assombrados, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: a filha de Babilônia é como uma eira, no tempo da debulha ainda um pouco, e o tempo da cega lhe virá. Nabucodonosor, rei de Babilônia, devorou-me, colocou-me de lado, fez de mim um vaso vazio como chacal, me tragou, encheu o seu ventre das minhas delicadezas, lançou-me fora. A violência que se fez a mim e a minha carne venha sobre Babilônia, dirá a moradora de Sião, e o meu sangue caia sobre os moradores da Caldeia, dirá Jerusalém. Portanto, assim diz o Senhor: eis que plantearei a tua causa, e tomarei vingança por ti, e secarei o seu mar, e farei que se esgote o seu manancial. E Babilônia se tornará em montões, morada de chacais, espanto e assobio, sem que haja quem nela habite. Juntamente rugirão como filhos dos leões, bramarão como filhotes de leões. Estando eles excitados, lhes darei a sua bebida, e os embriagarei para que andem saltando, porém dormirão um perpétuo sono e não acordarão, diz o Senhor. Fá-los-eis descer como cordeiros à matança, como carneiros e bodes, como foi tomada, saqueada e espalhada de surpresa a glória de toda a terra, como se tornou Babilônia objeto de espanto entre as nações. O mar subiu sobre Babilônia, com a multidão das suas ondas se cobriu. Tornaram-se as suas cidades em desolação, terra seca e deserta, terra em que ninguém habita, nem passa por ela, filho de homem. E castigarei a Abel em Babilônia, e tirarei da sua boca o que tragou, e nunca mais concorrerão a ele as nações. Também o muro de Babilônia caiu. Saí do meio dela, ó povo meu, e livrai cada um a sua alma do redor da ira do Senhor, e para que porventura não se enterneça o vosso coração, e não temais pelo rumor que se ouvir na terra, porque virá num ano um rumor, depois no outro ano outro rumor, e haverá violência na terra, dominador contra dominador. Portanto, eis que vem dias em que farei juízo sobre as imagens de escultura de Babilônia, e toda a sua terra será envergonhada, e todos os seus mortos cairão no meio dela, e os céus e a terra com tudo quanto neles há jubilarão sobre Babilônia, porque no norte lhe virão os destruidores, diz o Senhor. Como Babilônia fez cair mortos os de Israel, assim em Babilônia cairão os mortos de toda a terra. Vós que escapastes da espada, ide-vos, não pareis de longe, lembrai-vos do Senhor, e suba Jerusalém a vossa mente. Direis: envergonhados estamos, porque ouvimos opróbrio, vergonha cobriu o nosso rosto, porquanto vieram estrangeiros contra os santuários da casa do Senhor. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei juízo sobre as suas imagens de escultura, e gemerão os feridos,
em toda a sua terra. Ainda que Babilônia subisse aos céus, e ainda que fortificasse a altura da sua fortaleza, todavia de mim virá um destruidor sobre ela, diz o Senhor. De Babilônia se ouviu o clamor de grande destruição da terra dos caldeus, porque o Senhor tem destruído Babilônia e tem feito perecer nela a sua grande voz, por quando as suas ondas bramam como muitas águas, é emitido o ruído da sua voz, porque o destruidor vem sobre ela, sobre Babilônia, e os seus poderosos serão presos. Já estão quebrados os seus arcos, porque o Senhor Deus das recompensas certamente lhe retribuirá. E embriagarei os seus príncipes e os seus sábios, e os seus capitães, e os seus magistrados, e os seus poderosos, e dominarão um sono eterno, e não acordarão, diz o rei, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: os largos muros de Babilônia serão totalmente derrubados, e as suas altas portas serão abrasadas pelo fogo, e trabalharão os povos em vão, e as nações no fogo, e elas se cansarão. A palavra que Jeremias, o profeta, mandou a Seraías, filho de Nerias, filho de Maséias, indo ele com Zedequias, rei de Judá, a Babilônia no 4º ano do seu reinado. E Seraías era o camareiro-mor. Escreveu, pois, Jeremias num livro todo o mal que havia de vir sobre Babilônia, a saber, todas estas palavras que estavam escritas contra a Babilônia. E disse Jeremias a Seraías: quando chegares a Babilônia, verás e lerás todas estas palavras, e dirás: Senhor, tu falaste contra este lugar, e o que havias de desarraigar, até não ficar nele morador algum, nem homem, nem animal, que se tornaria em perpétua desolação. E será que, acabando tu de ler este livro, atar-lhe-ás uma pedra e lançá-lo-ás no meio do Eufrates? E dirás: assim será fundada a Babilônia, e não se levantará por causa do mal que eu hei de trazer sobre ela, e eles se cansarão. Até aqui são as palavras de Jeremias. Era Zedequias da idade de 21 anos, quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém, e o nome de sua mãe era Amutal, filha de Jeremias de Libna. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo que é o que fizera Joaquim. Assim, por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e Judá, ele os lançou de diante dele, e Zedequias se rebelou contra o rei de Babilônia. E aconteceu que no ano 9º do seu reinado, no 10º mês, no 10º dia do mês, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e acamparam contra ela, e levantaram contra ela trincheiras ao redor. Assim esteve cercada a cidade até ao 10º ano do rei Zedequias. No 4º mês, aos 9 dias do mês, quando já a fome prevalecia na cidade, e o povo da terra não tinha pão, então foi aberta uma brecha na cidade, e todos os homens de guerra fugiram, e saíram da espada de noite, pelo caminho da porta entre os dois muros, a qual estava perto do jardim do rei, porque os caldeus cercavam a cidade ao redor, e foram pelo caminho da campina. Mas o exército dos caldeus perseguiu o rei, e alcançou a Zedequias nas campinas de Jericó, e todo o seu exército se espalhou, abandonando-o. E prenderam o rei e o fizeram subir ao rei de Babilônia a Ribla, na terra de Amate, o qual lhe pronunciou a sentença. E o rei de Babilônia degolou os filhos de Zedequias à sua vista, e também degolou a todos os príncipes de Judá em Riblá. E cegou os olhos a Zedequias, e o atou com cadeias, e o rei de Babilônia o levou para a Babilônia e o conservou na prisão até o dia da sua morte. E no 5º mês, no 10º dia do mês, que era o 19º ano do rei Nabucodonosor, rei de Babilônia, Neburazandã, capitão da guarda, que assistia na presença do rei de Babilônia, veio a Jerusalém e queimou a casa do Senhor e a casa do rei, e também a todas as casas de Jerusalém e a todas as casas dos príncipes, dos grandes, ele e as incendiou. E todo o exército dos caldeus, que estavam com o capitão da guarda, derrubou a todos os muros em redor de Jerusalém. E dos mais nobres do povo, e a parte do povo que tinha ficado na cidade, e os rebeldes que se haviam passado para o rei de Babilônia, e o mais da multidão, Neburazandã, capitão da guarda, levou presos. Mas
dos mais nobres da terra, Nebuzaradan, capitão da guarda, deixou ficar alguns para serem vinhateiros e lavradores. Quebraram mais os caldeus as colunas de bronze que estavam na casa do Senhor, e as bases e o mar de bronze que estavam na casa do Senhor, e a levaram todo o bronze para a Babilônia. Também tomaram os caldeirões, e as pás, e as espevitadeiras, e as bacias, e as colheres, e todos os utensílios de bronze com que se ministrava. E tomou o capitão da guarda as bacias, os braseiros, e as tigelas, e os caldeirões, e os castiçais, e as colheres, e os copos, tanto que era de puro ouro, como que era de prata macia. Quanto às 2 colunas, ao único mar, e ao 12 bois de bronze que estavam debaixo das bases que fizera o rei Salomão para a casa do Senhor, e o peso do bronze de todos esses utensílios era incalculável. Quanto às colunas, a altura de cada uma era 18 côvados, e um fio de 12 côvados a cercava, e era a sua espessura de 4 dedos, e era oca. E havia sobre ela um capitel de bronze, e a altura do capitel era de 5 côvados. A rede e as romãs ao redor do capitel eram de bronze. E semelhante a esta era a segunda coluna com as romãs. E havia 96 romãs em cada lado. As romãs todas em redor da rede eram 100. Levou também o capitão da guarda, a Seraías, o sacerdote-chefe, e a Sofonias, o segundo sacerdote, e aos 3 guardas da porta. E da cidade tomou a um eunuco que tinha a seu cargo os homens de guerra, e a 7 homens que estavam próximos à pessoa do rei, que se achavam na cidade, como também o escrivão-mor do exército que listava o povo da terra para a guerra, e há 60 homens do povo da terra que se achavam no meio da cidade. Tomando-os, pois, Nebuzaradan, capitão da guarda, levou-os ao rei de Babilônia, a Ribla. E o rei de Babilônia os feriu e os matou em Ribla, na terra de Amate. Assim Judá foi levado cativo para fora da sua terra, até o povo que Nabucodonosor levou cativo no 7º ano, 3.023 judeus. No ano 18º de Nabucodonosor, rei, ele levou cativos de Jerusalém 832 pessoas. No ano 23 de Nabucodonosor, Nebuzaradan, capitão da guarda, levou cativas dos judeus 745 pessoas. Todas as pessoas foram 4.600. Sucedeu, pois, no ano 37º do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no do 10º mês, aos 25 dias do mês, que viu Merodach, rei de Babilônia. No 1º ano do seu reinado, levantou a cabeça de Joaquim, rei de Judá, e tirou-o do cárcere. E falou com ele benignamente, e pôs o seu trono acima dos tronos dos reis que estavam com ele em Babilônia. E lhe fez mudar as vestes da sua prisão, e passou a comer pão sempre na presença do rei, todos os dias da sua vida. E quanto à sua alimentação, foi-lhe dada a refeição contínua do rei de Babilônia, porção cotidiana, no seu dia, até o dia da sua morte, todos os dias da sua vida.